Esta é a história do dia da Rádio Observador. Com que táticas e com que armas querem os partidos vencer as eleições europeias? Que nós defenderemos o direito à habitação e a elevação do direito à habitação é essa na Carta Europa dos Direitos que Fundamentais queremos da União Europeia. ajudar a construir. Criar uma rede de apoio financeiro europeu a lares e comunidades envelhecidas. A integração europeia fez-se para garantir a paz no nosso continente. Habitação, integração, fundos, guerras, imigração, pensões. PS e AD apresentaram os programas eleitorais na semana passada e hoje começam os debates entre os cabeças de lista. De que temas vamos andar a falar até 9 de junho? O que querem, de facto, os partidos nestas eleições europeias? E que impacto terão os resultados na política nacional? Vamos ganhar as europeias para logo a seguir ganharmos Portugal. Vou conversar com Mariana Lima Cunha, jornalista de política do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Segunda-feira, 13 de maio. Bem-vinda, Mariana. Olá, Sara. Se tivesses de apontar os 4 temas de que mais vamos falar nas próximas 4 semanas, quais seriam as tuas previsões? Essa é uma pergunta muito difícil, até porque o tempo político tem provado que nunca podemos fazer previsão nenhuma, assim a mais de 2 horas. Mas, em primeiro lugar, a habitação. Acho que se tornou claro até pelas apresentações tanto do PS como da AD, que é um tema que é engraçado perceber como é que cada partido vai lidar com ele e vai, ora, empurrá-lo para a Europa, que é o que o PS faz, dizendo que não é um problema exclusivamente nacional, nem de governos socialistas, ou o contrário, que é o que a AD faz, e aproveita precisamente para falar dos problemas nacionais que existem em relação à habitação, e portanto é um assunto que todos reconhecem que é um problema, o passa-culpas é que vai variar consoante o partido. A imigração também é um tema que vai evidentemente entrar na campanha, que é particularmente delicado à direita, no sentido em que a esquerda o vai usar como arma de arremesso, que o vai usar muito para colar a direita tradicional à do Chega, ou seja, qualquer ponto em que estejam de acordo, ou que se fale de regras mais musculadas, etc., vai causar alguma polémica. O Pacto das Migrações e as alterações de que foi alvo também serão assunto e, portanto, a imigração claramente outro dos temas. Diria que as guerras serão um assunto também, sendo que há um consenso relativamente grande em relação à Ucrânia, menos no PCP, e esse é um dos assuntos que tem sido muito debatido, se vai de facto afetar a votação do partido nestas eleições. E também em relação à questão da Palestina e de Israel, aí sim há posições um bocadinho mais dispares mesmo a nível nacional, e até, enfim, o PSD terá de explicar também a posição do governo relativamente à solução dos dois Estados, etc. De uma forma mais clara. Exatamente. E depois, tu tinhas dito 4 temas, eu confesso que guardei o 4º tema para questões nacionais, porque eu acho que o resto do tempo vai muito provavelmente ser ocupado por, enfim, pelos temas do dia, pelos temas, reações de atrapalhadas que aconteçam ora no Parlamento, ora no Governo, e nestas eleições em particular é muito difícil evitar que haja essa contaminação dos temas nacionais durante a campanha europeia. Não vamos ouvir falar só de Europa. Haverá seguramente temas comuns entre as várias candidaturas, mas já é possível perceber estratégias diferentes, apelos a eleitores diferentes, sobretudo o PS e a AD, para além desse exemplo que deste sobre a habitação? Sim. Quem olha mais para fora e olha mais para dentro? Sim, e eu acho que é possível começar logo olhando para as escolhas dos cabeças de lista para perceber as estratégias dos partidos e desses 2 partidos em particular, porque têm muito base até nas características específicas dos candidatos que escolheram e alguns sinais que já deram nos primeiros discursos. São ambos candidatos escolhidos claramente tendo em conta o fator mediático, isso é muito evidente. Nenhum deles tem, aliás, nenhum historial europeu específico que justifique a escolha. Marta Temido, no PS, existe a convicção que é uma candidata muito popular, que tem, por causa da questão da pandemia, conta com uma espécie de sentimento de agradecimento, sobretudo no eleitorado mais velho. É uma tese que corre muito no PS, está por provar, mas é essa a sensação que existe, que tem notoriedade, experiência, enfim, que isso pode apelar a esses setores e que pode ajudar a segurar uma posição que, aliás, para o PS é muito importante segurar junto da faixa de eleitorado mais velho. O Sebastião Bugalho, na AD,
há várias estratégias que vão sendo apontadas para justificar a sua escolha, seja por um apelo a um público mais jovem, seja pela questão daquela facilidade de discurso que funciona muito bem nas redes sociais, num tipo novo de campanha que está a aparecer, que vai muito por aí, no eleitorado também mais liberal, e já agora, e aqui estamos a ir a vários setores, mas também nos mais velhos. No primeiro discurso que faz, agora já aqui em modo de campanha, quando fala do cartão único europeu para idosos, da rede de financiamento para lares, está a falar para a tal fatia muito importante do eleitorado que eu falava antes, que nem o PS nem o PSD querem deixar fugir, que tem sido muito associada nos últimos anos ao PS e que o PSD sempre quis recuperar e, portanto, claramente ambos estão muito focados nisso. Um jovem talentoso, um jovem que o país conhece, aqui e ali até polémico. Todos nós, ao longo da vida, somos testados, muito poucos, como foi a Marta Temido. Estamos a olhar aqui para a frente da corrida, já iremos aos outros candidatos. De facto, entre Marta Temido e Sebastião Bugalho há perfis muito diferentes, não é? E experiências políticas muito diferentes, como dizias. Isso fará, de facto, alguma diferença na campanha? Eu queria começar por dizer que neste momento eles são um bocadinho como um melão, como diria o Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, vai ser mesmo preciso abrir e partir para ver, porque nós não conhecemos nenhum dos dois neste registro, ou seja, nós conhecemos Marta Temido sobretudo como ministra, que tinha uma imagem empática, franca, às vezes demais, ou seja, Marta Temido cometeu várias gafes, sim, enquanto ministra, ela própria admite isto, que às vezes se deixava levar um bocadinho e que não tinha tanto esse treino político para responder às questões e que em campanha é preciso ter em permanência. Aliás, os candidatos normalmente falam várias vezes aos jornalistas por dia, além dos discursos que fazem, etc. E, portanto, vai ganhar uma tarimba diferente provavelmente nesta campanha. O Sebastião Bugalho foi candidato há muito tempo, em 2019, se não estou em erro, pelo CDS, mas era... Com Assunção Cristas. Exatamente, era o 7º candidato por Lisboa como independente, ficou de fora. É uma experiência política curta, evidentemente, embora tenha muita experiência a falar em público, a falar no comentário, mas isso é muito diferente desta questão de que falávamos de andar na rua, falar com as pessoas e responder aos jornalistas sistematicamente. Acho que ambos vão dar tudo na rua, porque têm ambos muito perfil para isso. Andar na distribuição dos beijinhos, das selfies, no concurso de popularidade na rua, e é também isso que os partidos querem que eles façam, na verdade. Acho que ambos podem funcionar desse ponto de vista. Aliás, Marta Temido, que lá está, que apesar de tudo tem um bocadinho mais de experiência nisso, no sentido em que tem mais vida política e que tinha começado agora a fazer um percurso até dentro do PS e na Câmara de Lisboa, ou para a Câmara de Lisboa. Quem a tem visto no PS jura que ela funciona muito bem, lá está, sobretudo com o eleitorado mais velho, que tem esse tal sentimento de agradecimento em relação à pandemia, e era o trunfo que, na verdade, o PS achava que ia ter contra Carlos Moedas, que acredita que é um presidente da Câmara Popular, e Marta Temido era vista como um ativo nesse sentido. E, portanto, neste sentido, eu acho que são ambos candidatos que se vão esforçar muito na rua e que não vão ter medo de entrar em alguns números de campanha para atrair eleitorado. Esse perfil muito mediático e que pode encher muito por causa dessa popularidade que falavas, é um problema para os outros partidos. Que estratégias é que esses outros partidos podem ter para garantir que PS e AD, Bugalho e Temido, não monopolizam as atenções? É uma dificuldade extra porque as europeias não são, evidentemente, uma campanha em que os partidos possam, por exemplo, como fazem nas legislativas, não há conversas sobre geringonças ou alianças, ou seja, não se podem colocar no centro de nada, não podem dizer que vão ser relevantes no sentido de influenciar a governação nem nada do género. E, portanto, nesta escolha dos candidatos, até à esquerda, por exemplo, se notou exatamente o mesmo critério. Quando nós vemos o PCP, por exemplo, a escolher João Oliveira, que, aliás, não corre um risco aqui, porque é uma das figuras mais populares do partido, como já tinha corrido quando o colocou como candidato por Évora. Ele falhou a eleição da última vez que tentou ser candidato a deputado. Portanto, desta vez não corre riscos. Catarina Martins, idem aspas, são figuras mediáticas, com notoriedade, muito experimentadas, estas sim, em fazer rua, responder a jornalistas. São duas figuras com muito peso na esquerda. João Coutinho Figueiredo, igual, na Iniciativa Liberal. Portanto, há claramente aqui uma grande preocupação dos partidos em garantir
pelo menos os candidatos são populares e que são muito reconhecidos. Não são só cabeças de lista, são cabeças de cartaz, não é? Sim, são mesmo cabeças de cartaz. Não que tenham particularmente grandes backgrounds europeus, porque claramente a preocupação não foi essa. Acho que depois a esquerda se vai focar muito nos temas da extrema-direita no contexto europeu e de tentar atacar à direita, colar a direita a esse tipo de partidos. E a direita vai ter uma luta ainda maior para fazer, porque conta com um quadro muito fragmentado. Nós temos 2 partidos que muito provavelmente vão entrar no nosso quadro de eurodeputados, que são a Iniciativa Liberal e o Chega, e, portanto, aí a disputa é capaz de ser ainda mais acesa. Já vamos voltar à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista de política do Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber o que é que a corrida eleitoral a Bruxelas significa no xadrez político nacional. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que raio de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Wojtyła nunca mais deixa de olhar para Fátima. Episódio 1. O Anticristo, em Fátima. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Mariana Lima Cunha, jornalista da equipa de política do Observador. Mariana, no início deste episódio ouvimos Pedro Nuno Santos, no discurso que fez na apresentação do programa do PS na semana passada. Vamos ganhar as europeias para logo a seguir ganharmos Portugal. Em que é que o secretário-geral do PS está a pensar? Eu quando ouvi o discurso de Pedro Nuno Santos e o remate sobre querer ganhar Portugal a seguir, diria que nós até podíamos dizer aqui que era um daqueles momentos que acontecem, de euforia, de levantar os militantes no fim do discurso. Acontece muito. Mas é mais do que isso, de facto. Acho que dentro do PS o que se fala é de uma alta probabilidade de haver eleições antecipadas, de facto. Ou seja, é uma coisa que está na cabeça dos dirigentes e militantes do PS. É muitas vezes um assunto um bocadinho tabu quando se fala para fora, por isso é que é uma surpresa Pedro Nuno Santos ter vindo colocar a fasquia tão alta e ter vindo assumir quase como objetivo, ter uma corrida primeiro-ministro a curto prazo. Na prática seria o que isso queria dizer, mas o PS vai observando as dificuldades que o governo está a viver, sobretudo no Parlamento, semana a semana, e que lhe está a criar também. Acho que o que é difícil depois é calcular que efeitos é que isso teria na popularidade de cada partido, porque, fazer cair o governo não é propriamente um free pass para a seguir conseguir ganhar as eleições. Ao contrário, os partidos costumam ser penalizados. Exatamente. Portanto, isso até pode ser um risco acrescido, por isso é que isto é uma jogada de alto risco para Pedro Nuno Santos estar já a pensar numas próximas eleições antecipadas, e isso dependeria imenso da arte de cada partido a criar a narrativa sobre porque é que o governo caiu e porque é que vamos para eleições antecipadas, que normalmente, como tu recordavas, não são propriamente o cenário preferido das pessoas, nem gostam de premiar quem cria esse tipo de cenário. Portanto, no PS, nesta altura, o que se dá por certo é que um resultado bom nestas europeias é mesmo ganhar, e assim, a conclusão lógica é pôr o governo em xeque. Costuma dizer-se que as eleições autárquicas, europeias, enfim, todas as que não são legislativas, talvez não as presidenciais, são sempre testes ao governo. Mas o governo atual é muito recente. Poderá fazer-se a mesma leitura habitual dos resultados? Eu diria, nem sei se é um teste ao governo, mas é um teste às últimas eleições e aos últimos resultados. Uma terceira volta. Exatamente, é como se fôssemos tirar as teimas agora. Embora as europeias nunca tenham posto um governo em causa, já puseram lideranças, como António José Seguro, que saiu da liderança até tendo ganhado as eleições, mas não um governo. Mas estas são de facto excepcionais, são excepcionais pela proximidade às legislativas, pela fragmentação do quadro político e pela distância muito curta que resultou entre o PS e o PSD dessas eleições. Até tivemos dificuldade ali durante uns dias em saber qual era o número exato de mandatos de cada um e quem é que ficava com mais deputados. Portanto, agora é uma espécie de aritmética que nos obriga a fazer
quase um exercício de adivinhação por cada proposta que é apresentada, se vai passar ou não, se o governo vai conseguir governar ou, enfim, fazer aprovar as suas propostas ou não. É como se fôssemos fazer a segunda ou a terceira volta das eleições, que eu acho que vai, de facto, vitaminar o partido que ficar em primeiro lugar, como se fosse uma espécie de desforra e de, enfim, comprovação de popularidade, do exercício de popularidade e destes primeiros tempos do novo governo e da forma como a oposição se está a portar. E sendo assim, quem é que está mais preocupado com os resultados e quem é que tem mais a perder? Tenho aqui uma lista extensa para responder sobre... São todos, não é? São todos. Acho que há imensos motivos para preocupação. O PS, como nós dizíamos agora mesmo, quer muito uma espécie de adenda aos resultados das legislativas, e se não a tiver, evidentemente perde esse argumento que gostava muito de ter no plano nacional, e Pedro Nuno Santos fez questão de deixar isso bem claro. O PSD quer uma espécie de legitimidade renovada e, evidentemente, tem medo que isso não aconteça e que fique com uma imagem ainda mais frágil. A esquerda tem encolhido cada vez mais, por isso é natural que também esteja um bocadinho assustada com estes resultados. E a direita sabe que está muito fragmentada, aliás, e que Iniciativa Liberal e Chega é muito possível que entrem e que baralhem ainda mais as contas no quadro europeu. Portanto, eu diria que o governo, por causa dessa fragmentação, pode ter muito a perder, porque mesmo que não seja uma avaliação negativa já do governo, só o facto de Iniciativa Liberal e Chega entrarem, muito... Já rouba votos, não é? Vai roubar votos. O Chega, eu diria que talvez seja o que tem menos a perder, primeiro porque entrará facilmente no Parlamento Europeu, pelo que conseguimos perceber, e porque no plano nacional eu acho que André Ventura continuará a juntar-se às medidas mais populares, e isso não depende propriamente do resultado das europeias. Mas, enfim, eu diria que todos têm muito em jogo, como se vê pelo empenho nestas eleições e até pela iniciativa de alguns, como Pedro Nuno Santos, em colá-las ativamente às leituras nacionais. Obrigada, Mariana. Obrigada. Mariana Lima Cunha é jornalista e faz parte da equipa de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.